Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, ainda um pouco rouco, ainda um pouco me recuperando das emoções de ontem, mas dessa vez vindo efetivamente fazer um pós-jogo sério, pós-jogo organizado, não sério de verdade, mas um pós-jogo organizado, um pós-jogo oficial aí pra falar desse empate, esse difícil empate contra o Atlético Paranaense, um jogo em que o Santos jogou bem, o Santos mostrou futebol, teve seus momentos de apagão, de pane, e acabou aí saindo da Arena da Baixada com um ponto. Como sempre, antes de falar do vídeo, peço, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, dá essa ajuda, colabore aí, estamos crescendo, estamos quase chegando nos 600, então daqui a pouco já vai ter sorteio. Lembre-se que tem a promoção, tá tudo em 600, tenta comentar lá, colocar o seu Instagram. E participe, compartilhe, deixe seu like, comente aí, muita gente comentando, ficamos muito, muito, muito felizes. Lembrando que se precisar entrar em contato com a gente também, nós estamos no Instagram, Meninos de Fora da Vila, manda um direct lá que a gente sempre responde. Então, vamos falar desse jogo que nós pudemos ver no estádio, né? Uma coisa que, pra mim, pelo menos não acontecia desde 2019, foi, de novo, assim, uma experiência muito diferente, mas para fazer uma análise do jogo, é, tem muita coisa que você vê no estádio que você não vê quando você assiste pela TV. E tem outras coisas que, pelo menos quando você fica no lugar do estádio do visitante, né, que normalmente o visitante é o pior lugar do estádio, no sentido de visão de campo, você também perde algumas coisas, até tipo, sei lá, a profundidade da bola, assim, ela parece que tá indo pra frente, tá indo pra trás. Enfim, é uma experiência totalmente diferente. Eu sempre falo que ir no estádio é algo muito legal, é algo que, para além de gostar de futebol, se você mora no Brasil, eu acho, assim, né, que é um lugar que tem basicamente um esporte de grande mídia efetivamente, acho que ir no estádio de futebol é sempre uma grande experiência. Até podendo falar um pouco aqui de como que foi a experiência de ter ido na arena, assim, aquilo do ingresso muito caro que nós comentamos acaba afetando também a presença de público do próprio Atlético. Então, parece que deu 20 mil pessoas mais ou menos, num estádio que cabe mais de 40, se eu não me engano. E dessas, uma boa parte, assim, a gente tá falando com meu pai, a parte do Santos cheia como sempre. Eu acho que foram cerca de 4 mil ingressos que foram colocados pro torcedor do Santos, porque eu acho que são 20%, não tenho certeza, 10% talvez, porque eu acho que cabe 40 mil. No mínimo 3 mil, mas eu imagino que mais, se for mesmo 4 mil a capacidade total, eram torcedores do Santos. Então o torcedor do Atlético mesmo foi algo entre 16 e 17 mil pessoas. De um estádio que cabe 40 mil, você nota que tinha muitos vazios no estádio. Claro, a parte da torcida organizada cheia, mas nas outras partes, assim, principalmente durante a partida, que eu imagino que os lugares dos sócios sejam marcados, mas eu acho que as pessoas que compraram sócios compraram mais pro meio do campo. Então ficou aquele amontoado mais próximo da linha central e as pontas das arquibancadas ao longo do estádio, ao longo do campo, ficaram meio vazias. Então, acho que é um pouco reflexo disso, né? De você colocar o ingresso a R$ 200 para forçar o torcedor a ser sócio, mas no momento em que a gente vê a economia do jeito que tá, assim, não é muito simples pro cara virar sócio. Eu imagino que um sócio que te deu o direito de ir em todos os jogos do Atlético, que deve ser uma média de 4 por mês, sendo que o da Libertadores vai ser mais caro ainda o ingresso, deve ser algo para cima de R$ 100 por mês, o que é bastante. Assim, não é algo totalmente acessível, né? Até porque com tudo isso que vem acontecendo. E até fica interessante porque o torcedor do Atlético ele tem que efetivamente pagar a Twitch do Casimiro, se ele quiser assistir, né? Se ele não for sócio. Porque se ele for sócio, ele possivelmente vai em quase todos os jogos. Então, você tem que ir assinando outros pacotes, né? Enfim, só pra falar que a torcida do Santos, mesmo sendo esfaqueada no bolso
teve uma boa presença, foi muito legal. Duas fileiras para nossa frente tinha o pessoal do torcida do Santos com o casaco de Guarapuava, que é a cidade onde eu moro. Estou ainda em Curitiba, mas moro lá. Então, até se algum dos pessoal assistir, acho que era Diego o nome dele, que me adicionou no grupo. Legal, gente, muito bom conhecer vocês. E, e não é sempre aquela experiência muito intensa de assistir um jogo no gramado e tal. Mas falando um pouco da partida, o Santos começou muito bem. Vamos ver aqui até pegar a escalação. Mas não foi nada assim que você falasse que o Bustos foi polêmico ou algo assim. Foi mais ou menos a escalação que nós imaginávamos. E, inclusive, foi a escalação que nós demos no nosso pré-jogo. Então, João Paulo no gol, nenhuma dúvida. Michael e Bauer, uma dupla de zaga. Lucas Pires e Auro na lateral direita. Camacho, Sandris na Nocella. Então, Camacho fazendo aí o lugar do Rodrigo Fernandes. Léo Batistão, Marcos Leonardo e Johan Julio. Johan Julio mais como esse meia. E o Marcos Leonardo de centroavante. O jogo aqui o Santos começou muito bem, mas muito, muito, muito bem mesmo. É, marcou o gol aos 10 minutos. Um excelente cruzamento do Sandri na cabeça do Marcos Leonardo, que subiu muito bem e cabeçou certinho. Foi maravilhoso. Além de tudo, porque ir no estádio tem isso também, né? Você fica naquela expectativa, mas normalmente quando o Santos vai na arena não sai com a vitória. Dessa vez também não saiu, mas a chance de ser derrotado é bastante grande. E ver, que nem o último jogo que eu fui na arena, eu não comemorei o gol do Santos. Então até isso, sim, foi muito de extravasar o gol do Marcos Leonardo logo aos 10 minutos. Antes disso, o Santos já teve uma chance muito boa. E depois disso, o Santos manteve o controle da partida. Assim, já poderia ter se aproximado um pouco mais do gol, poderia ter aumentado. Mas mais do que isso, acertava muito o passe e provocava muito o erro do Atlético. É interessante observar que o Atlético, mesmo antes do gol, assim, esses primeiros 10 minutos, ele não demonstrou uma postura de clássico time do Felipão, assim, sabe? De se manter atrás, aquela coisa, congestionar o meio de campo. Não, eles foram pra cima, marcando pressão, só que o Santos estava conseguindo forçar erros deles que davam alguns contra-ataques. E no primeiro tempo o contra-ataque estava mais veloz. Tinha o Johan Julio, ele fica meio manco por causa do Auro. Já vou falar um pouco mais dele. Mas até os 30 minutos o Santos estava muito bem, teve chances de ampliar. Eu até fiz uma anotação aqui. Deixa eu ver. Teve várias chances de ampliar. Aí aos 31 minutos, o Santos simplesmente baixou, parou de atacar, perdeu a intensidade, enfim. E o Atlético veio pra cima e fez uma blitz, assim, aquele abafa violento em cima do Santos. Jogadas perigosas, defesa do João Paulo, uma bola na trave bastante perigosa. E aí aos 43, 44, um bate-rebate. A jogada em si foi muito esquisita. Não sei se por causa disso a defesa meio que se desligou. O Abner junto com o Christian, não sei quem foi que deu o chute mesmo, espirrou, aí sobrou pro cara do Atlético. No replay dá pra ver certinho lá se você for nos melhores momentos do Casimiro. O Maicon tá marcando o Pablo, só que o cara sai livre, o Maicon sai em cima do cara e o Pablo fica livre, ele toca pro Pablo e o Pablo marca o gol. Primeiro que é aquela coisa, né? É um absurdo ter que tomar gol do Pablo de novo, porque a gente sempre toma gol do Pablo. E por ser o Pablo, eu acho que o Maicon devia ter ficado em cima dele e falado assim, ó, João Paulo, se vira, abafa, porque o João Paulo é um cara que sabe sair do gol. Isso ele tem uma boa característica, inclusive ele fez uma defesa boa no segundo tempo. Mas o Maicon tinha que ter feito isso, assim. Claro que agora é fácil falar, e se o cara vai lá, fica livre, chuta e marca o gol, e aí todo mundo meteu o pau. Mas o cara não pode sair do que ele tá marcando. O Maicon saiu, deixou o Pablo livre. E eu acho que se o cara fosse chutar pro gol, já ia ser um chute difícil porque ele tava meio sem ângulo. E o João Paulo ia pegar. Assim, o João Paulo tem uma chance grande de fazer a defesa porque ele é um excelente goleiro. Mas, enfim, o Maicon saiu, deixou o Pablo livre. O Pablo foi lá e empurrou pro gol 1-1. Num primeiro tempo em que o Santos terminou mal, mas no geral podia ter saído com 2-0 tranquilamente, 3 talvez. Teve boas chances. No final ainda, depois do empate, o Bauerman teve uma cabeçada que ele cabeceou assim, limpa, né? Livre, não tinha uma marcação junto, mas ele cabeceou limpo.
Do jeito que ele chegou, ele podia ter só metido a testa reto e ela iria em direção ao gol. Ele acabou dando aquela virada, foi pra fora, triste. O Santos voltou no segundo tempo, sem substituições, como é de praxe pro Bustos. No Atlético entrou o Léo Cittadini, já me deu uma certa preocupação, porque os caras, enfim, lei do ex acontece. E aí, aos 10 minutos, numa jogada que não foi falta, então aqui minha crítica ao Braulio, assim, ele estava mais perto, mas da posição dele não dava pra ver que o jogador de Santos, que é o Johan Julio, não encosta na bola. E o cara do Atlético se joga, não encosta no cara, encosta na bola. O cara do Atlético se joga, depois mete a mão na bola, tanto que o Johan Julio fala assim: ah, foi mão. E aí o juiz dá falta pro Atlético e ninguém acredita, porque não foi falta. Nesse lance, o cara do Atlético joga a bola na área, e na Batistão pula, desvia do João Paulo, 2-1, triste, triste. Um pouco antes do gol ainda foi a falta do Marcos Leonardo, em que ele tomou o amarelo, assim, foi muito intencional, assim. E foi uma falta legal, porque acabou dando uma confusãozinha. Uma pena que o Atlético marcou o gol logo em seguida, mas talvez desse uma animada no time do Santos. Acabou passando batido, porque um pouquinho depois foi o gol dos caras. E um pouco depois, assim, não deu tanto tempo pro Atlético comemorar. O Maicon subiu pro ataque, fez um levantamento bom. Parece que o Johan Julio dá uma desviadinha, sobra pro Marcos Leonardo de frente pro gol. Só finalizar, segundo o gol dele, já é um jogador que vai fazer muita falta nessas próximas partidas. Pegar o Inter em casa, pegar o Atlético Mineiro fora. O Marcos Leonardo numa fase excelente. É um grande jogador, é um jogador muito talentoso, excelente finalizador, então um pouco tristes aí pela saída dele, mas vai sair por enquanto, assim, fazendo muita falta. E com esse 2-2 o Bustos montou o time pra cima. Ele fez as substituições, mas fez pra cima. Foi até interessante, foi um comentário que meu pai fez na hora. Tirou o Áureo Camacho pra colocar o Goulart e o Lucas Braga. Logo depois do gol do Santos, logo depois do empate. Então ele tira um volante e um lateral pra colocar um ponta fazendo a lateral e um centroavante barra meia no lugar de um volante. Então a ideia era essa, de colocar o time pra cima. E o Santos se abriu mesmo, assim, tomou uma ou outra chance, mas teve chances. Logo depois do Goulart entrar, teve também um bate-rebate lá que o Goulart consegue a finalização, o zagueiro se joga e tira a bola, mas é um tipo de lance que dava para ter marcado. Daí teve um outro chute do Batistão, de fora da área, numa deixada do Marcos Leonardo, desvio de cabeça do Michael e do Bauerman, os dois foram juntos para cabecear. Não sei se um tirou ainda o gol do outro, mas o Santos foi para cima. E aí, 10 minutos depois, lá pelos 30 minutos, o Bustos tirou o Batistão e o Johan Julio para colocar o Lucas Barbosa, Felipe e Jonathan. De novo, assim, né? Tentando manter o time para cima, tentando manter o time atacando. O Santos teve chances até o final. Aí no finalzinho, o Atlético ainda teve uma chance com o Léo Cittadini. Teve uma outra. Eu não sei se foi o Cittadini que chutou a bola também no João Paulo, mas o João Paulo não fez tantas defesas no segundo tempo. Foi mais o primeiro mesmo. E aí, no finalzinho, o Maicon sentiu uma lesão, e o Bustos até falou disso na coletiva, que é ele sentiu uma dor em um lugar diferente de onde ele já tinha tido a lesão antes. Então é um pouco preocupante nesse sentido, porque vai ter que esperar um pouco para ver a gravidade, mas é uma novidade, assim, né? É um lugar diferente. Pelo menos não é um retorno da mesma lesão, mas é uma é um desconhecido, né? Ainda não se sabe exatamente o que é. E aí o Maicon saiu já nos acréscimos para entrar o Velasquez. E aí, fim de jogo, o Braulio apitou o final. Santos que teve 58% de posse contra 42% do Atlético. Então, note que o Santos teve a maior posse de bola jogando fora de casa, e isso foi algo muito observado pelos jornalistas, pelos torcedores. Teve o mesmo número de finalizações que o Atlético, mas só 3 foram no gol. Só que as outras foram perigosas. O do Léo Batistão foi pra fora, mas foi perigosa. A cabeçada, tanto do Bauerman quanto do Maicon, o Bauerman no final, foram perigosas. Então essas finalizações que o Santos não mandou no gol, mesmo assim foram de perigo. Assim, foram jogadas que o Santos conseguiu construir, né? Acho ainda que o Santos está abusando um pouco demais dos cruzamentos. Foram 25 no jogo.
Porque é aquela coisa, né? Time que cruza muito. Eu falei pro meu pai, esse time que usa cruzamento como recurso é porque não tem recurso. Eu acho que o Santos tem potencial para ter recurso, mas acaba assim, na primeira dificuldade vai pro cruzamento. Nesse jogo o Lucas Pires foi muito acionado, então ele não teve tanta oportunidade de fazer jogadas assim, porque a galera meio que deixava ele sozinho para cruzar mesmo. Acho um pouco triste isso, que eu acho que o Santos tem potencial para fazer essa movimentação de bola melhor e chegar com mais perigo sem ter que apelar para os cruzamentos. Com o resultado, o Santos ficou com 12 pontos. Neste momento, eu vou até atualizar, porque eu tô, enfim, como teve toda a emoção de ontem. Neste momento, o Flamengo empata com o Fortaleza, o Palmeiras empata com o Atlético Mineiro. Então, aí começando o segundo tempo. O Santos está em nono, sendo ultrapassado pelo Flamengo, que está empatando. E, e à frente de Botafogo, que ainda não jogou, Internacional, que ainda não jogou, e Bragantino, que ainda não jogou, mas eles jogam entre si. Então, caso empate, nenhum dos dois passa o Santos. O Internacional vai depender do saldo de gols. Mas se o. E se eu, tendo um vencedor, esse vencedor forçosamente passa o Santos. Então o Santos deve cair para a 10ª posição, talvez para a 11ª, se o Botafogo. Acho que se o Botafogo empatar, já passa o Santos também. E o Botafogo enfrenta o Goiás amanhã. Então o Santos aí podendo. Possivelmente vai ficar na 10ª colocação, podendo ficar na 11ª. E com a vitória do Juventude hoje sobre o Fluminense, a zona de rebaixamento subiu um pouco. Então o Goiás, que é o primeiro na zona, tem 9 pontos e o Santos tem 12. Então só 3 pontos separam o Santos da zona de rebaixamento. E aí é nesse sentido que a gente fala. O empate fora de casa contra o Atlético na Arena da Baixada normalmente não é um resultado ruim. O ruim foi que o Santos precisava da vitória por causa dos jogos anteriores. Então o Santos vem de. Agora o Santos tem 2 pontos conquistados em 12. É muito pouco, é uma porcentagem muito baixa. E vinha de 1 ponto em 9. Por isso que o Santos precisava muito desses 3 pontos contra o Atlético. Não conseguiu. E aí fica na situação de ter que vencer, por exemplo, o Juventude fora de casa, não perder ponto para o Atlético Mineiro. Então, complicado, assim. Essa sequência de empate contra o Ceará e derrota para o Palmeiras acabou atrapalhando bastante essa pontuação do Santos. Enfim, falando só um pouco aqui de jogador a jogador, João Paulo foi bem, não teve culpa em nenhum dos 2 gols, eu acho. Eu acho, de verdade, acho que se o Michael não sai no cara, o João Paulo fazia a defesa, porque se o cara tentasse chutar, ele ia ter que finalizar acima do João Paulo meio sem ângulo. Mas nunca saberemos. Mas no mais, João Paulo, ídolo ovacionado todos os momentos. Enfim, nada mais a acrescentar de João Paulo. O Michael, eu acho que eu entendo isso. Pra quem já jogou bola, assim, qualquer joguinho de pelada, sabe que é muito difícil você manter uma disciplina tática quando o jogador tá livre na frente do gol, assim. Né? A tendência é sair. Só que é um erro. Na minha visão, é um erro. Porque ali o goleiro fica 1 contra 1. Se forem sair os dois, alguém vai ficar livre. Então o Michael deveria ter continuado com o Pablo, mas no geral foi muito bem. Né? Cortou muito os cruzamentos. Ainda fez o lançamento pro gol do Marcos Leonardo. O Michael vem se firmando muito. Acho bom. Bauerman, mais ou menos, assim, ele teve umas horas que ele se enrolou com a bola. No ataque acabou perdendo um gol que eu acho que ele poderia ter feito, mas não é a função dele. De resto, não tem o que falar, assim. Aquele cara, o cara que fez o passe pro Pablo, não poderia ter saído livre. E aí mas aquele apagão foi tão estranho que toda a defesa do Santos parou. Eu até poderia colocar a culpa no Lucas Pires, que possivelmente era o cara que deveria ter feito a cobertura lá. Mas a verdade é que todo mundo parou mesmo. Então não tinha muito o que fazer. E aí o Lucas Pires, de novo, ele parece que ele ficou meio sozinho e aí acabou tendo que fazer muito cruzamento. No que ele é bom, mas não é o melhor jeito de se chegar no gol. E o Auro, ele é um cara que até não comprometeu tanto na defesa, assim. Dá pra ver que ele não erra tanto o posicionamento. Só que se a bola chegar no pé dele pra ele fazer alguma coisa, o que ele vai fazer é ou se embananar com a bola ou isolar, assim. Que ele. Não é que nem que ele briga, ele realmente apanha da bola. É meio triste, assim, de ver que ele, com a bola no pé, não consegue dar aquele trato de técnica, sabe?
Ao contrário do Sandri, por exemplo, que foi excelente, a galera comentou que acha que foi o melhor jogo dele desde que ele voltou da lesão, é possível. Foi muito bem, acertou o cruzamento perfeito para o Marcos Leonardo no primeiro lance, mas mais do que isso, ele articula muito bem o meio de campo. Então eu acho que essa formação com 3 volantes e o Johan Julio daí podendo fazer a função de meia funciona, eu acho que é uma formação interessante. O Camacho não comprometeu, não ficou mais na defesa, subiu pouco e quando subiu ele não fez nenhum passe, ele não tentou passes mais difíceis mais pra frente, então um jogo tranquilo do Camacho. Zanocelo, cara, eu gostei, sabe que eu gosto de ver o Zanocelo e no estádio foi muito mais legal de ver isso, da maneira como ele domina a bola, como ele protege, como ele cuida da bola. Acho que o Zanocelo tem isso. Hoje faltou assim talvez um pouco de passe mais avançado, mas é um jogador que tem mostrado um futebol muito bom. Acho que o Santos, se caso invista nele, vai valer o investimento. O Johan Julio ele se dedica muito. Eu falava aqui que era o Marcos Leonardo, a versão um pouco mais forte, mas eu gostei do futebol dele também. Achei que ele não só correu, mas conseguiu proteger bem a bola, acertar alguns bons passes. Então talvez seja esse processo de adaptação e ele esteja crescendo nesse sentido. Batistão acabou marcando o gol contra, né? Que foi uma pena, mas ele não estava mal no jogo. Ele é o tipo de jogador que quando pega a bola pra ele, assim, de frente pro gol, você espera que ele possa fazer alguma coisa. Ele tentou alguns dribles, mas eu senti que por ele ter que trocar passe com o Aura, a jogada meio que morria lá, assim. Ou a bola não voltava, ou ele demonstrava, assim, que não era a melhor coisa passar pro Auro, e aí tentava uma jogada individual, tentava um drible, então acho que jogar do lado do Aura acabou atrapalhando um pouco o Batistão. Marcos Leonardo sem comentários, finalizadorzaço, jogador que se a bola caiu na frente dele, entre ele e o gol, assim, e não tendo muita gente para aparecer no meio, vai deixar posicionamento, finalização excelente. Eu achei que ele acabou jogando um pouquinho avançado demais numa formação de 4 meias. Acho que ele tinha que ter ficado um pouquinho mais pra frente, porque naquele momento em que deu, mas não é a culpa dele. No começo do jogo tava funcionando bem. Quando deu essa baixada aí dos 30 minutos, ficou. O Santos recuou muito meio de campo e aí ele ficou meio isolado. Então acho que foi meio isso, mas vai fazer muita falta nesses próximos 2 jogos. Daí, dos jogadores que entraram, o Lucas Braga eu achei que fez a lateral direita ok. Ele tentou uma outra jogada assim de puxar o contra-ataque, mas faltou um pouco. Mas foi ele que fez o passe para trás que teve no meio da jogada da finalização do Goulart. Goulart que ele, não sei se ele realmente tem essa pira de ser meia ou se era algum tipo de convicção pessoal que ele queria fazer, sei lá. Mas ele tem que ser o centroavante, ele tem que dar tipo um toque pro gol. A finalização dele acho que foi boa, o zagueiro tirou, mas foi mais mérito do zagueiro do que erro dele. Mas quando ele teve que pegar a bola para trás, era sempre o contra-ataque morrendo, ou ele tomando falta. Daí eu não sei se é um pouco da experiência dele, que ele sabe deixar o corpo pro cara fazer a falta, mas ele tá se jogando, assim, ele teve uns lances até meio acrobáticos de se jogar para tomar a falta, então. E assim, todos foram falta, acho, na minha visão, todos foram falta, só que nada porque ele tava fazendo. Então eu acho que ele tem que realmente jogar perto do gol. Eu gostaria de vê-lo no lugar do Marcos Leonardo nessa ausência dele para ver esse poder de finalização dele, para ele não ter que puxar contra-ataque. Não funciona, não adianta. Quem mais que entrou? O Lucas Barbosa e o Felipe Jonathan entraram ao mesmo tempo. Achei que não conseguiram fazer aparecer. O Felipe Jonathan até apareceu bastante, mas não conseguiu acertar daí, né? Mas é um jogador que é bom. Eu gostei da entrada dele no sentido de dar opção. Eu acho que ele com o Lucas Pires em campo, os dois, em campo ao mesmo tempo, ele no caso daí foi fazer mais essa coisa de ponta, né? Podendo puxar pro meio. Achei que só faltou um pouco de mais aproximação dele para finalizar. Eu acho que ele tem um pouco de talento, assim, nisso. E o Lucas Barbosa ele acabou não aparecendo tanto. Não sei se até pela questão de jogar com o Goulart e com o Marcos Leonardo, que daí o Marcos Leonardo fica de centroavante, mas o Goulart também deveria ser o centroavante, então eu acho que acabou ficando um pouco vazio. O Lucas Barbosa não conseguiu aparecer tanto.
Mas no geral foi um jogo que deixou uma boa impressão no Santista, como eu disse pro meu pai. É um jogo em que o Santos vem pra Arena da Baixada, tá perdendo de 2-1, sai com um empate, e a torcida fica com um gosto ruim na boca de que podia ter vencido, quer dizer que o time jogou bem. E acho que o time jogou bem, acho que foi escalado bem, acho que o Bustos fez um bom trabalho nesse sentido. E acho que o time tem evoluído, né? Está em evolução e é isso que eu cobro. Eu, assim, não precisa chegar aqui e meter 5 no Atlético para ser um bom trabalho. Eu acho que evoluir aos poucos demonstra isso. E uma coisa que ele destacou bastante, até na coletiva, vou pegar aqui alguns trechos que eu destaquei. Ele falou que ele acha que foi o melhor jogo fora de casa, comparou com o Fluminense, com o Goiás, que foram jogos bem ruins, inclusive. Achou que foi bem, que os primeiros 30 minutos foram muito bons e aí teve as questões de desatenção. É, ele foi perguntado sobre o Bruno Oliveira. Ele falou que ele tá crescendo, por isso que ele tá ganhando minutos, não colocou hoje. A gente olhando o aquecimento, a gente olhava assim, o Bruno Oliveira tá dando uma corrida. Aí parava, deu o Velasquez, deu uma corrida. É possível que se o Michael não se machuca, é que já era 46 do segundo tempo, mas se o Michael não se machuca, talvez o Bruno Oliveira tivesse aí uns 5 minutinhos pra tentar um chute fora da área, que nele meteu na trave, eu acho que é bem possível. Mas ele falou que o Bruno Oliveira ele tem que mostrar nos treinos que tá melhor do que os que estão jogando. Achei interessante essa frase porque quer dizer que o Bustos acha que o Bruno Oliveira não está melhor que o Johan Julio, por exemplo, que é quem tem feito essa meia. E, e aí eu acho que é por uma questão de intensidade mesmo, que o Johan Julio nitidamente não é um craque, mas corre o tempo todo, corre o tempo todo. Eu acho que é isso que ele quer. Assim, para alguém tirar a vaga do Johan Julio tem que correr mais que ele. E boa sorte, Bruno Oliveira, para correr mais que o homem. E aí ele comparou com essa questão, né, de como a equipe estava quando ele assumiu no final do Paulista, como estava no começo do Brasileiro e como está hoje. E assim, tem evolução, não dá para negar. Se você olhar aquele primeiro jogo dele contra o Palmeiras e o último, os dois jogos nós perdemos de 1-0, mas foram times totalmente diferentes, com propostas diferentes, com postura diferente. Então, existe uma evolução e como eu disse, é o que eu exijo de um treinador. E aí perguntaram quem seria o substituto do Marcos Leonardo e ele falou que vai trabalhar e ver no dia a dia, que é a típica resposta padrão dele. E ele explicou assim, se eu falar que é algum jogador, o outro jogador vai se sentir menosprezado e ele não quer isso. Ele quer que todos trabalhem e quem trabalhar mais vai ter a chance. Acho que vai ser o Angulo, mas espero ver o Goulart assumindo essa posição, assim, ou entrando às vezes, pra ver se ele pode funcionar mesmo como centroavante. Como eu disse, ele tem que dar um toque na bola pro gol. Esse tem que ser o único toque dele na jogada, porque mais do que isso, a jogada tende a desacelerar demais. Enfim, o Santos volta a campo na quarta-feira contra o Internacional na Vila Belmiro. Jogo que, diante da situação, o Santos precisa vencer. Mas falaremos mais dele no nosso pré-jogo na terça-feira. Até lá, acompanhem o trabalho dos meninos de Fora da Vila. Lembrando que, se tudo der certo, amanhã estarei no Esporte em Destaque da Box TV com apresentação sempre de Alex Frutuoso. Eu imagino que o Henrique Farinha, que é o titular da segunda-feira, estará lá também. E se tudo der certo, também estarei lá dando o meu relato de como foi a partida em loco. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que se inscreveram recentemente. Muito obrigado a todos os inscritos. Chegamos aí a 585. Muito, muito, muito obrigado. E no mais, se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força, compartilhe. Passe nosso canal para mais gente, para que a gente possa conhecer mais santistas, interagir mais. E comente sempre, estamos num nível muito alto de comentários aí, Rogério Sanassi e Daniel Melo. Muito obrigado a todos que vêm comentando. E no mais, pra cima deles. Abraço.